Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. É com prazer que eu estou aqui novamente para ministrar uma palestra para o Telesaúde, né? Agradeço aí a Luciana, professor Serra. E hoje nós estamos encarregados de falar sobre a estratégia de enfrentamento da Covid-19. E aí, por conta, né, que nós coordenamos um inquérito sorológico no Maranhão, a gente também fez uma pequena mudança na palestra, e além das estratégias de enfrentamento da Covid-19, a gente vai conversar sobre o inquérito sorológico que foi feito aqui no estado, né? Então, a gente adicionou também essa parte aí na nossa palestra de hoje. Bem, são muitas as estratégias de enfrentamento para a Covid-19. Eu elenquei aqui as estratégias coletivas e as estratégias individuais. Então, dentro das estratégias coletivas, estão o cancelamento de eventos públicos para evitar aglomerações, o fechamento de escolas e universidades, a utilização do home office, fechamento das atividades não essenciais, bloqueio de transportes rodoviário e aéreo, testagem, isolamento dos casos e quarentena de contatos, e uma estratégia mais rigorosa, que é o lockdown. Então, essas são as estratégias coletivas que, obviamente, vão depender dos governos, né? Depender do setor público, né? E também de algumas organizações do setor privado. Vamos comentar já sobre essas medidas. E nós temos as medidas individuais, que são o distanciamento social, que é a pessoa voluntariamente ficar em casa na maior parte do tempo, que no Brasil acabou tendo o nome de isolamento social, né? Que é um nome inadequado, porque o fato de você ficar em casa não significa que você esteja isolado. Eu, por exemplo, estou em casa agora e não estou isolado, eu estou aqui apresentando uma palestra, vou daqui a pouco responder perguntas de pessoas. Então, na verdade, o nome correto é um distanciamento social. Uso de máscaras, que tem sido mostrado uma estratégia muito efetiva, a gente vai comentar na sequência. O distanciamento físico de 1,5 metro e a higiene das mãos. Então, todas essas estratégias, a ciência, de alguma forma, comprovou a eficácia delas. Obviamente que, como se trata de uma doença nova e que, no início, ninguém tinha nenhuma imunidade para esse vírus, ele se espalhou de uma forma muito rápida pelo mundo, até porque ele é um vírus de alta transmissibilidade. Esse aqui é um trabalho, né, que foi publicado aí por volta do mês de abril, mostrando a situação na França e na Itália. Então, aqui mostra, por exemplo, nesse gráfico do meio, ele mostra o número de óbitos, né, que ocorreu aqui na França, né? E nessa parte esquerda você teria um cenário, o que teria ocorrido caso nada tivesse sido feito, né? Então, vejam que se nada tivesse sido feito, né, as medidas não farmacológicas, especialmente as medidas coletivas, você teria tido rapidamente um grande número de casos e o que aconteceu é que aquela história, né, a curva foi achatada. Nesse gráfico em verde aqui, a gente tem o RT, né, que é a taxa de transmissão da doença. Então, vejam que após a instalação das medidas de contenção, né, esse R ele despencou de 3, né, para ficar abaixo de 1, que é o nível necessário para que você tenha aí o controle, né, da transmissão, né, que a doença, então, vai passar a poder diminuir, né. Vejam que a situação na Itália ela foi pior que a situação na França, né? A Itália, o pico foi bem maior, né? E no próximo slide eu mostro o que aconteceu na China, que tomou essas medidas de uma forma bem precoce. E vejam que aqui o pico de casos ocorreu aqui no mês de final de janeiro, lá pelo dia 20 de janeiro aproximadamente, quando foi instalado o cordão sanitário, né, em que toda aquela região lá da província de Hubei, ela ficou isolada, você nota que os casos, então, diminuíram, né? E após mais ou menos umas 3 semanas desse fechamento, os casos diminuíram para nível muito baixo e a doença foi, então, rapidamente controlada na China, né? Mostrando aí que as medidas não farmacológicas, elas se implantadas, né,
E quanto mais intensas elas forem, mais rapidamente você consegue trazer a curva de transmissão para ficar abaixo de 1, e aí a doença começar, então, a ter uma redução de casos significativa, né? Que começou a acontecer logo em seguida do estabelecimento do cordão sanitário. Essa aqui é uma meta-análise mostrando a eficácia do uso de máscaras. Então, aqui seria a medida conjunta, né? Aqui é aquela famosa linha do 1, né, que a gente apresenta nas meta-análises, e vejam que a máscara protege contra a infecção pelo vírus do SARS-CoV-2. Então, é uma medida que tem a sua eficácia. E nesse gráfico aqui, né, que ilustra exatamente a eficácia das máscaras, a eficácia das máscaras em termos de saúde pública, ela é uma combinação, né, do percentual de pessoas que aderem ao uso de máscaras, né? Então, aqui nós temos a simulação desde 20% até 100% aderindo ao uso de máscaras, e a eficácia da máscara, que obviamente varia. As máscaras de tecido, elas têm uma eficácia menor, né? A máscara de dupla camada é uma eficácia maior, a cirúrgica maior ainda, e as chamadas máscaras que tem filtros, né? Elas então têm uma eficácia maior, né? Mas aqui simulando, por exemplo, olha aqui, e aqui é o R, né? Que é a taxa de transmissão da doença. Então, se você fizer uma simulação, supondo que a máscara tenha uma eficácia de 60%, né? E que em torno de 80% das pessoas, né, elas usem as máscaras, né? Então, você vai ter um cruzamento bem aqui, né? Então, você conseguiria, né, mesmo com uma eficácia pequena, dependendo do percentual de adesão, né? Aqui, quando o RT ele passa a ficar abaixo de 1, né? Então, o ideal é ficar aqui nessa região azul, né? Então, mesmo que a máscara tenha 60% de eficácia, se 80% das pessoas usarem, esse RT já baixa de 1, que é toda essa zona em azul aqui na parte direita do gráfico, né? Se a máscara tiver 80% de eficácia e apenas 60% das pessoas usarem, você já consegue controlar a doença, né? Então, vejam que a eficácia da máscara ela é uma combinação entre o número de pessoas que usam e a sua eficácia, né? Tem também sido relatado que a máscara, ela, além de proteger da infecção, as pessoas que são infectadas usando máscara acabam recebendo uma dose do vírus, né, que a gente chama de inóculo menor, e, consequentemente, a quantidade de vírus, a carga viral também é reduzida, e, com isso, você tem um aumento dos casos leves e assintomáticos. Houve um estudo muito interessante comparando a transmissão em 2 navios de cruzeiro. O primeiro navio de cruzeiro foi antes dessas medidas de uso de máscaras, então ninguém no navio usava máscaras, e ao final da viagem, aproximadamente 70% da comunidade, das pessoas que estavam no navio foram contaminadas, e a maior parte teve casos assintomáticos, e houve algumas pessoas que foram internadas, né, depois que chegaram nos portos, e algumas faleceram. Já em um outro navio de cruzeiro, que ocorreu já depois do uso de máscaras, houve também uma epidemia. Essa epidemia atingiu aí em torno de 50% das pessoas desse navio. A maioria dos casos, cerca de 80%, foi assintomático, né? E quem teve sintoma foram doenças leves, e nenhuma pessoa faleceu nesse navio onde o uso de máscara ele era obrigatório, né? Então, mostrando aí que a máscara realmente é uma arma muito importante para a redução da transmissão e para a redução da gravidade dos casos da Covid-19. Uma outra estratégia muito importante é o distanciamento físico. A gente sabe que a maior forma de transmissão desse vírus é por meio de contato pessoal. Então, é por saliva, né, gotas de saliva durante a fala, ou durante a tosse, espirro, e raramente esse vírus vai se transmitir pelo ar, né? Existe relato de transmissão dentro de um
de um ambiente fechado, de um restaurante, né, pelo sistema de ar-condicionado, mas esses relatos são esparsos e acredita-se que a capacidade desse vírus se transmitir pelo ar ela deve ser realmente muito baixa. E, se for, não tem importância epidemiológica. Então, a maior parte da transmissão realmente se faz pelo contato pessoal. Então, com isso, é muito importante a gente manter o distanciamento físico. O distanciamento físico, ele consegue reduzir em 82% o risco de infecção. E imagina o distanciamento conjugado ao uso de máscaras. Então, essas estratégias individuais, elas funcionam. Claro, elas podem não conseguir bloquear completamente a transmissão, mas é o que eu comentei com vocês. A tendência é que quem seja contaminado usando essas medidas de distanciamento tende a receber uma carga viral menor e a ter doença menos grave, e uma grande parte vai ter realmente doença assintomática. Muitas cidades já tiveram uma grande epidemia, né, pela Covid-19, e a grande discussão é a questão da reabertura. Agora mesmo o Brasil está discutindo a questão da volta às escolas, e eu estou trazendo esse trabalho de simulação para mostrar o que tem de acontecer após um cenário de reabertura. Então, vejam aqui, esse primeiro é o cenário em que não há nenhuma estratégia de mitigação, né? Então, você deixa a doença ocorrer de uma forma sem nenhum controle, então a doença atinge rapidamente um pico muito grande, né? E essa linha mais escura aqui representa as hospitalizações, né? Nesse gráfico em verde aqui. Existe um cenário que você pode reabrir, que é o que aqui está usado com a sigla LIFT, né? Que é suspender a quarentena após 8 semanas. E vejam que, depois da reabertura, a tendência é novamente a doença voltar, né, e recrudescer após um determinado período de tempo, e vai depender muito do percentual da imunidade coletiva que já tivesse estabelecido na comunidade. Se você adicionar a quarentena após a abertura, né, você fizer testagem, né, aumentar a testagem, rastrear contatos e isolar esses contatos, né, colocá-los em quarentena, você consegue, né, achatar a curva após a reabertura. Então, hoje os estudiosos mostram que o melhor cenário para a gente reabrir a economia após o fechamento, né, da primeira onda da Covid-19 é ampliando a capacidade de testagem para poder detectar a maior parte das infecções, e aí você conseguir isolar os doentes e também colocar os contactantes em quarentena. Então, essa é a estratégia ideal, né, que está se discutindo, que se faça aí durante a reabertura. Infelizmente, o Brasil ele não está tendo, isso aqui tem que ser teste molecular, aquele teste rápido não adianta, porque está olhando a doença que já ocorreu, pelo menos há 2, 3 semanas atrás, né, que é o período que leva até o desenvolvimento dos anticorpos. Então, essa estratégia de testagem ela é muito importante ser realizada, mas, infelizmente, o nosso país ele tem uma capacidade muito baixa de testagem, e também a nossa vigilância epidemiológica não tem recebido a atenção necessária aí de muitos anos, e ela está extremamente desarticulada, né? Então, a nossa capacidade atual de identificar e bloquear surtos após a reabertura, ela é realmente extremamente reduzida, infelizmente. Bem, então, comentei aí brevemente sobre as estratégias, né, de contenção, né, de enfrentamento da Covid-19. Essas medidas todas elas têm a sua eficácia, né? E agora eu vou comentar sobre os resultados do inquérito sorológico que nós fizemos aqui no Maranhão para o levantamento, né, do percentual de pessoas que já tinham desenvolvido anticorpos para o SARS-CoV-2. Esse estudo ele foi feito numa articulação, né, entre a Universidade Federal do Maranhão e a Secretaria de Estado da Saúde. Então, nós fizemos uma amostragem de domicílio de base populacional, abrangendo todo o estado do Maranhão. Foram estudadas 3.156 pessoas no período de 27 de julho a 8 de agosto, e nós dividimos o estado do Maranhão em 4 regiões, né, ou estratos, e nós fizemos, então, um levantamento da prevalência em cada um desses 4 estratos.
O primeiro extrato é o extrato da ilha, né? Então, os 4 municípios da ilha eles foram considerados como uma única região. O segundo extrato são municípios com menos de 20 mil habitantes, são 122 municípios no Maranhão, abrangendo aí 1.500.000 pessoas aproximadamente. O extrato dos municípios de médio porte, que é o maior, né, que tem aproximadamente 3.200.000 pessoas, compreendendo 85 municípios, e o extrato com mais de 100 mil habitantes, exceto os municípios da ilha, que envolve 6 municípios, e aí é uma população de aproximadamente 9 mil habitantes. Então, nesses 4 extratos, nós estimamos, então, a prevalência do SARS-CoV-2. A amostragem ela foi feita em 3 estágios, né? Primeiro, nós sorteamos os setores censitários, né, dentro de cada um desses extratos. Depois, nós fizemos uma amostragem de domicílios, onde em cada setor censitário, 34 domicílios foram amostrados, né? E no domicílio a gente sorteava um morador. Assim, nós percorremos 120 setores, 30 em cada extrato, sendo 34 moradores por setor, estimando realizar em torno de 4.080 entrevistas. Nós usamos como instrumentos um questionário com questões fechadas, que era respondido a partir de um aplicativo de celular, e nós coletamos sangue venoso, né, para fazer o ensaio imunoenzimático por eletroquimiluminescência, para a gente, então, detectar anticorpos, né, imunoglobulinas tipo IgG e IgM, contra o SARS-CoV-2. Bem, análise estatística, a gente levantou a prevalência em cada um, né, desses extratos e também no estado como um todo, e nós tivemos que usar um procedimento para corrigir, né, as probabilidades de seleção, né, que eram diferentes, então essa amostra foi ponderada. Muito bem. Aqui está a prevalência de SARS-CoV-2. No estado como um todo, ela foi de 40,4%, tendo um intervalo de confiança aí, né, variando entre alguma coisa entre 36% e 45%. Portanto, a nossa margem de erro ela era de aproximadamente 4,5 pontos, né, para cima e para baixo. Nos outros extratos, né, aqui nesse primeiro slide aqui, esse primeira barra, né, são os municípios da ilha, né, que tiveram uma prevalência muito semelhante à do estado como um todo. Aqui os municípios de pequeno porte tiveram uma prevalência um pouco menor, de 35%. Os municípios de médio porte, quase 48% de pessoas já com anticorpos. E a menor prevalência de anticorpos foi nos municípios de pequeno porte, onde 31% já tinham desenvolvido anticorpos. A nossa primeira reação a esses dados foi de surpresa, né? A gente não esperava uma prevalência tão elevada. Então, uma das possibilidades, né, de explicar essa prevalência elevada é que a doença realmente se espalhou mais do que a gente previa já aqui no Maranhão e, portanto, muitos casos, né, que não foram detectados. E também nós usamos um método de coleta de sangue venoso, né, e fazendo a testagem por eletroquimiluminescência, que é um dos métodos que tem maior sensibilidade para a detecção de anticorpos contra o SARS-CoV-2. A maioria dos outros estudos que estão sendo feitos, né, não só no Brasil, mas no mundo, eles têm usado o teste rápido, usando coleta de sangue digital. E realmente esses testes, provavelmente eles têm aí uma capacidade de detecção da infecção, né, quando ela estiver presente, que é o que a gente chama de sensibilidade, menor do que a gente desejaria. Nós, então, fizemos a comparação das prevalências por sexo, né? E a gente não encontrou nenhuma evidência de que haja diferença entre homem e mulher, apesar de que aqui parece ter, né? Mas a escala ela está muito pequena, né? Então, as mulheres, aqui infelizmente, aqui sumiu o rótulo do eixo X, né? Então, aqui a prevalência maior foi nas mulheres, que é 42%, e a menor foi nos homens, 37,2%. E alguns trabalhos têm relatado isso, né? Talvez por conta da maior exposição da mão de obra feminina,
profissionais de saúde, né? Em outras áreas da vida aí que a mulher parece estar mais exposta que o homem. Aqui, segundo a idade, né? Então vocês podem ver que aqui nós estamos começando, né? Aqui embaixo são os de menor idade, então essa primeira barra aqui é de 0 a 9 anos, né? Aí de 10 em 10 anos vai aumentando, e essa última barra aqui são os maiores de 70 anos. Então vocês podem ver primeiro que as crianças e adolescentes, elas têm mais ou menos um risco igual de ser contaminada do que qualquer outra faixa etária. Não encontramos diferença de prevalência segundo a faixa etária, né? As diferenças são pequenas. Talvez alguma coisa aí dos menores, né? Pessoas de maior idade, talvez porque fiquem mais em casa, né? Se protejam mais. Aqui uma tendência de ter uma prevalência um pouco menor. Em relação à raça, né? Essa aqui é a raça branca, que tem uma prevalência menor, a prevalência intermediária na raça parda, né? E a maior prevalência entre os pretos, né? 49%. Apesar desse valor não ser significante rigorosamente, né? Nós identificamos uma tendência, né, de maiores prevalências nos pretos e nos pardos. Em relação à escolaridade do chefe de família, aqui 41% aqueles que têm menor escolaridade, né? E 27,5% aqueles que têm escolaridade de nível superior. Aqui o P foi significante, estão mostrando que as pessoas de nível superior, provavelmente elas conseguem se proteger mais, e elas têm uma menor exposição ao vírus, e provavelmente por isso elas têm uma prevalência menor, né, do que os outros estratos de escolaridade mais baixas. Segundo a renda familiar, a gente nota a mesma tendência, né? Então, na realidade aqui, as prevalências tendem a ser um pouco maiores nas faixas de renda intermediárias, né? E a menor prevalência na faixa de renda mais alta aqui, em torno de R$5.000 para frente, e apesar de que o P-valor não foi significante. Em relação ao número de moradores no domicílio, a gente encontrou uma significância, né? Aqui vai de menos moradores para mais moradores, então com uma tendência de ter maior prevalência quando você tem um maior número de moradores no domicílio, o que é esperado. A gente sabe que a aglomeração, né, intradomiciliar, ela tende a aumentar a possibilidade de contaminação. Isso já está bem descrito na literatura. Aqui mostrando, né, que o distanciamento social, ele funciona, né? Então, quem ficou em distanciamento social no último mês, né, completamente, ou seja, praticamente só saiu de casa uma vez a cada 15 dias, teve uma menor contaminação de 34%. E aqueles que circularam mais amplamente tiveram uma prevalência que foi mais de 10 pontos maior, né, em torno de 44%. Então, aqui uma evidência também do nosso trabalho mostrando que o distanciamento social ela é uma estratégia de enfrentamento eficaz contra a Covid-19. A máscara também, né, no nosso estudo, protegeu. Quem usou máscara, a contaminação foi menor, 36%, e quem não usou foi em torno de 10 pontos maior, 46%. Segundo o distanciamento físico, né, também nós encontramos uma evidência de proteção. Aqueles que sempre ficavam a uma distância de pelo menos 1,5 metro, né, de qualquer outra pessoa quando estivessem fora de casa, tiveram uma prevalência aí de 36%, e quem não mantinha o distanciamento físico ou mantinha de forma não completa, tinha uma contaminação bem maior aí, de 43,3%. Nós encontramos pouca evidência de que a higiene das mãos reduz a transmissão do vírus, né? Apesar da gente encontrar diferença, o P-valor aqui não foi significante. De qualquer maneira, há uma tendência da maior higienização proteger contra a contaminação. Apesar, né, da gente já ter aí 40%, né, dos maranhenses já infectados pelo vírus SARS-CoV-2, a gente até esperava encontrar um número muito grande de pessoas assintomáticas. Não foi o que nós encontramos. Apenas 1/4 das pessoas, né, que realmente não tiveram nenhum sintoma relatado. Nós tivemos uma proporção pequena que teve de 1 a 2 sintomas, em torno de 12%,
Mas a grande parte da população, né, 62%, ou seja, quase 2/3, né, da população, ela teve mais, igual ou mais do que 3 sintomas, né? Então, mostrando que essa doença ela não é uma doença que fica escondida de forma muito fácil, né? Claro, quem está assintomático e tem sintoma leve, quer dizer, em torno de 1/3, pode não perceber a doença, mas a maior parte, realmente, tem sintoma que chama atenção, né? E que, pelo menos, você teria a suspeita de que teve a possibilidade de estar infectado. Aqui a relação dos sintomas mais comuns nas pessoas com teste positivo, e vou dar destaque aqui a alterações do cheiro e do gosto, né, do olfato e do paladar, que chegaram a quase 50% das pessoas. Ou seja, não é uma doença silenciosa, é uma doença que tem sintoma. A perda de olfato e gosto, ela é um sintoma bem característico da Covid-19, né? A febre está presente também em quase metade dos casos, dor de cabeça, mialgia, né, que é dor muscular, e a fadiga também são sintomas bastante presentes no quadro clínico da Covid-19. A gente também perguntou para as pessoas se elas tinham realizado teste, né, para detecção. Isso apenas nos positivos. E como a gente já imaginava, a cobertura da testagem molecular ela é muito baixa, né? Apenas de cada 100 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, apenas 4,3 fizeram teste molecular, né? Uma proporção maior aí de 14%, mas mesmo assim baixa, fizeram também teste de anticorpos, né? Aqui a maior parte teste rápido. Antes da gente passar aqui para a letalidade, né, eu queria comentar que a maior parte dessas pessoas infectadas pela Covid-19 não procurou serviço de saúde, indicando que essa doença, apesar de causar, na maior parte dos casos, sintomas, ela é uma doença predominantemente leve. Apenas 25% das pessoas procuraram serviço de saúde, e desses que procuraram, menos que 2% precisaram ficar internados por mais de 24 horas, né? Quer dizer, o grande problema dessa doença é a transmissão muito rápida. Então, é um vírus que, em janeiro, né, ele foi detectado na China, e ao final de 6 meses, né, 4 meses que ele chegou entre nós, ele já contaminou 40% dos maranhenses. Então, com isso, né, ele se transmitiu de forma muito rápida e realmente ele tende a fazer doença grave, né, em alguns segmentos da população, que a gente vai comentar daqui a pouco. Isso gerou aí realmente muitos problemas para nós. A partir, então, da prevalência da doença, né, populacional, da prevalência da infecção, melhor dizendo, nós podemos calcular a taxa de letalidade da infecção, para a gente saber, né, do total de pessoas infectadas pelo vírus, né, que aqui a gente colocou do denominador, qual o percentual que morreu, né? Então, isso é a taxa de letalidade da infecção. Então, o que nós fizemos aqui? Como a gente sabe que há um atraso de notificação dos óbitos, nós levamos em conta esse atraso de notificação e também arbitramos aí um número de 15% de casos que podem morrer de Covid, não deu tempo de fazer o exame, né? Então morreram sem diagnóstico. Isso deu aí, na época do que a gente finalizou o trabalho, nós tínhamos em torno de 3.400 óbitos no estado. Então, adicionamos aí mais ou menos 1.600 óbitos a mais, né? Para dar conta do atraso de notificação e da subnotificação, dividindo pela população, que já de quase 3 milhões, né, que tinham sido infectados pelo coronavírus, isso deu uma letalidade aí de 0,17%, ou em torno de 1,7 por mil. Então, o nosso inquérito, o que ele mostrou? Em termos de prevalência, foi a prevalência mais alta relatada no mundo em um estudo de base populacional. E outra coisa, a taxa de letalidade da infecção também foi uma das mais baixas relatadas no mundo. Muito bem.
Aqui, então, mostramos a taxa de letalidade pelas faixas etárias, né? Então, mostrando que ela é mais baixa nas idades mais jovens, né? Então, ela é 0,01% na faixa etária de 0 a 9 anos, mas ela sobe, né? Então, por exemplo, em homens, na faixa de maior ou igual a 70 anos, essa letalidade ela é de 2,5%, portanto, uma letalidade alta, né? Em mulheres, 2,25%. Vejam que, no geral, a letalidade de 0,17 ela foi menor nas mulheres, 0,13%, e maior nos homens, 0,24%. Né? E aí, como, né, a gente sabe que pode ser que nós estejamos captando menos óbitos do que o necessário, né? Nós resolvemos fazer um cálculo também utilizando o excesso de mortes. Então, tiramos aqui, né, do que está no site do CONAS, está disponível para quem quiser, um estudo feito pelos cartórios do Brasil, né, junto com o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né? E aí, nesse período da epidemia, nós tivemos cerca de 8.000 óbitos a mais do que a gente esperava ter nessa época do ano, comparado com anos anteriores. Então, vejam que de 5.000 óbitos, né, na realidade, que a gente conseguiu, né, detectar ou estimar pela Covid, nós tivemos 3.000 ainda a mais, dando 8. E se a gente considerar que todos esses 8.000, que é um exagero, né, todos esses 8.000 tenham realmente morrido de Covid, a letalidade do Maranhão ela aumentaria para 0,28%, né? Portanto, 2,8 por mil, ainda assim, uma letalidade mais baixa, por exemplo, do que a reportada no Reino Unido, que foi de 0,9%, do que a reportada no Brasil, no estudo EpiCovid-19, que foi de 0,71%. Essa letalidade, levando em conta o excesso de óbito total, né, aí a gente já chega a um valor bem elevado, né, praticamente o dobro da letalidade nessas faixas etárias mais altas, certo? E nós também calculamos a letalidade em São Luís, e, para nossa surpresa, ela foi maior do que a letalidade no interior. Né? A gente ainda está tentando encontrar explicações para isso. Né? Uma das explicações é que aqui a doença chegou primeiro, né? Então pegou o serviço de saúde mais de surpresa. Né? Mas, enfim, e também São Luís tem uma população mais idosa do que a população do estado como um todo. São provavelmente várias razões para explicar isso. Né? E se a gente comparar os dados do inquérito com os dados da notificação, a gente vai ver que no Maranhão só foram captados 4,5% dessas infecções, né? O que bate bastante com a cobertura do exame do PCR. Né? Ou seja, a gente não tem PCR para diagnosticar todo mundo, essa é que é a verdade. E a razão entre número de infecções e número de casos notificados é de 22. Então, se a gente quiser saber qual é o número real de contaminados pela Covid no Maranhão, a gente teria que pegar o número de casos notificados e multiplicar por 22. Só para vocês terem uma ideia, no estudo EpiCovid-19, esse fator de correção ele foi estimado entre 7 e 10. Né? Talvez isso se deva, né, à maior sensibilidade do método que nós usamos, que foi baseado em sangue, né, e em eletroquimiluminescência. Isso talvez tenha feito com que nós tenhamos identificado uma maior percentagem de pessoas que estivessem infectadas. Esse aqui é um gráfico, né, mostrando aqui a curva de óbito do estado. Né? Então, nessa linha mais de baixo, nós temos o número de óbitos notificados. Né? Então, vejam que há um atraso grande de notificação. Nessa segunda curva aqui, nós temos o número de óbitos pela data de ocorrência. Né? Então, vejam, o pico de casos ocorreu num determinado mês aqui, em maio, né? O pico de óbito notificado foi ocorrer quase um mês depois. Né? Então, mostrando, né, a dificuldade, né, de diagnóstico dessa doença, né, e de perceber que aqueles óbitos foram por Covid. Então, há um atraso grande nessa notificação. Por isso, no nosso estudo, a gente não usou o número de óbitos notificados, nós tivemos que usar
a correção levando em conta o atraso de notificação, né? E também levando em conta um subregistro, ilustrando que realmente, se a gente for levar em conta só os óbitos notificados, a gente vai achar, primeiro, que tem menos óbito quando tem mais, e lá para frente, achando que tem mais quando tem menos, né? Então, mostrando a importância da gente acompanhar os óbitos no momento em que eles ocorrerem, notificar isso rapidamente. Esse retardo aconteceu tanto no Maranhão, né, como no município de São Luís, como vocês podem ver nesse diagrama aqui. Tá? Então, realmente aqui, se você olhar a curva de óbito notificado, parece que São Luís teve 2 picos, né? Um aqui e outro aqui. Então, vejam, um monte de óbito notificado quando praticamente a gente não tinha mais quase nenhum óbito. Né? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Se a gente levar em conta os casos notificados, os óbitos notificados, nós vamos ficar com uma percepção errada da doença. A gente vai achar que tem menos caso aqui quando tem mais e vai achar que tem muito caso aqui quando já tem muito menos. É preciso ter realmente bastante cuidado ao interpretar os dados da notificação no Brasil. Então, as conclusões aqui, né, já para a gente passar para a parte de perguntas, o Maranhão tem a maior prevalência reportada no mundo, né, de Covid-19, e uma das taxas de letalidade mais baixas do mundo também. Né? Então, é provável que a gente consiga alcançar a imunidade de grupo antes do esperado. Né? E, com isso, já temos uma grande parte da população contaminada. Nós, atualmente, temos um risco muito baixo de ter uma segunda onda agora. Né? A gente sabe aí que o SARS-CoV-2 dá alguma imunidade, não sabemos o tempo de duração dessa imunidade. Né? Existem também dúvidas se a pessoa pode não ter anticorpos e também está protegida por conta dos linfócitos T. Então, por conta de todas essas coisas ainda que são desconhecidas, né, a gente está dizendo que a imunidade de grupo ela realmente pode ser alcançada antes do esperado. Né? Era isso, gente. Né? Muito obrigado.